tem um amigo meu que tava com o Lula no dia que o Lula foi preso. Lá em São Bernardo. É, e aí que no apartamento o Lula olhou, tinha vários manifestantes lá embaixo, né? Ele olhou para aquele povo e falou assim, o povo não sabe mobilizar mais como antes. E aí que esse amigo meu olhou pro olho do Lula e falou assim, esse dia eu vi que o Lula cansou. Ele tinha cansado antes. Sabe por quê? É que o Lula conjuga, ele culpa o povo. Olha como o Lula culpa o povo. Esse povo não se mobiliza. Escuta, eu entrei na política seduzido pelas grandes greves operárias do ABCD. As assembleias eram feitas na Vila Euclides, que é um pequeno estádio, com 30, 35 mil trabalhadores levantando a mão para levantar e parar a greve. O Lula era um dos líderes sindicais, tinham vários. Vários líderes sindicais, alguns muito mais lúcidos que o Lula, muito mais, e outros, inclusive, mais pelegos que o Lula. O Lula vinha de uma tradição complicada, de um sindicato pelego, um sindicato que era afeito aos acordos com os capitalistas e com as multinacionais. Então, mas veja como o Lula culpa o povo, e um monte de lulista culpa o povo, quando deveria dizer assim, escuta, ô Lula, você mobilizou a classe operária nas circunstâncias da ditadura. A questão que está aqui é por que tu abandonou essa perspectiva. Se o amigo do Lula tivesse ali, dizer, Lula, mas tu é um responsável por isso. Qual foi a última vez que tu convocou o povo para uma luta? Acaso no primeiro governo? Nenhuma. Acaso no segundo? Tampouco. Acaso na reeleição da Dilma? Também não. Acaso no segundo mandato? Nem pensar. Acaso no impeachment? De jeito nenhum. A Dilma, inclusive, destituiu todos os ministros. E quem presidiu a sessão foi o Lewandowski, atual ministro do Lula. Então, estou vendo historicamente, o Lula nunca mais quis convocar o povo. E numa declaração dessa, culpa o povo. O povo não se mobiliza mais. Vocês são responsáveis por isso. É isso que está hoje colocando aqui. E é por isso que tu vê uma juventude que cansou disso. E isso é que deu 50 milhões de votos para Bolsonaro. Não são bolsonaristas. Não são, e vão cada vez mais ser críticos em relação a essa direita entreguista, rasteira, escoteiro de imperialismo dos Estados Unidos aqui dentro. Professor, o senhor tem noção que hoje as pessoas se mobilizam mais na internet do que nas ruas? Você tem noção dessa mobilização online? Eu acho que a geração antiga não tem conhecimento dessa mobilização online e por isso, às vezes, cai no erro de até desconsiderar que um novo líder possa estar surgindo. Eu vejo muitas pessoas militando na internet só aguardando um chamado. E eu vejo pessoas crescendo muito, muito na internet e eu entendo também, né, voltando para a questão de experiências, né? Eu vou falar aqui uma experiência pessoal minha. Já fui em vários lugares que as pessoas falam assim, cara, aquele cara da internet tá me representando. Eu acredito que em algum momento, se a gente realmente se unir de verdade, vai ter uma pessoa pra gente falar, segue adiante que a gente vai juntos. Não virá das redes digitais, vou te explicar por quê, na minha opinião. As redes digitais, isso aqui é um meio técnico de difusão de contatos, ideias, etc., extraordinário. Porque nós estamos falando aqui, esse programa está sendo gravado, mas se fosse um programa ao vivo, as pessoas 10 mil pessoas assistindo, né? É um programa que vai ser visualizado por 300, 200 mil pessoas, fora cortes. E se eu tivesse lá na minha Joaçaba, no interior de Santa Catarina, estaria assistindo. Uma coisa boa, né? Eu posso assistir as conferências dos chamados intelectuais que são importados para cá, diretamente quando eles dão as conferências nos Estados Unidos. Na Princeton University, em Harvard University, eu fico assistindo de vez em quando. Então, quando
O movimento identitário divulga Angela Davis aqui, eu já assisti a conferência dela nos Estados Unidos. Eu já sei qual é a novidade que vem de lá. Isso é uma coisa boa. Por outro lado, eu fico pensando nos anos 30, nos anos 20. E lendo alguns autores dos anos 20 e 30, eles estavam inteirados, Rodrigo, de tudo que acontecia na Europa e na América Latina, na época dos barcos e do rádio. E me espanto. Como é que esse cara aqui cita autores e tal, 1930, 1934, 40, como é que eles sabiam? O meio mais rápido era o rádio. Mais rápido. Agora, com todos esses meios técnicos, eu faria um reparo no que você diz. Eles se informam, eles não se mobilizam. Eles se informam, eles fidelizam num canal, eles fidelizam num político, eles acompanham, mas eles não se mobilizam. A mobilização não pode ser midiática. A mobilização é um movimento real. Tem que ter um programa e algumas bandeiras claras que toquem nos interesses mais imediatos e históricos do povo. Então esse meio aqui é extraordinário. Se eu saio daqui, um monte de gente vai me adicionar no Instagram, no Twitter, no Facebook, vai acompanhar a Revolução Brasileira, vai acompanhar o Instituto de Estudos Latino-Americanos da Federal de Santa Catarina, e etc. E está muito bem, isso é ótimo, e difunde a ideia, e o debate corre, etc. Mas isso não é luta. Só a luta que vai consolidar lideranças políticas, porque elas terão que ser testadas nos movimentos de decisão. Decisão, por exemplo, o Brizola, meu juízo, perdeu muito quando decidiu o serviço do Lula. Entregou para o Lula um patrimônio que era dele. Foi um erro gigantesco do Brizo. E ali entrou seu ostracismo. Mas ele percebia generosamente, nas eleições de 89, se tu pegar os vídeos do Lula e do Brizola, o Brizola disse: tenho muita desconfiança desse senhor. Dizia, claro, batia no FHC, batia no Ronaldo Caiado, que está aí de novo, como fazendeiro, latifundiário, e batia no Lula. Depois a vida foi moldando de tal forma que o Brizola também, já octogenário, percebeu que tinha que passar o bastão, algo que o Lula não faz, nem fará. Nem fará. Então, nesse contexto, as lideranças são testadas historicamente em momentos de decisão. Para onde vamos aqui? Aí o líder de massa pode acontecer em grandes combates, e são grandes combates vivos, e que a internet, todos esses canais e todos que nós estamos metidos, etc., poderemos difundir, divulgar e até convocar, mas não poderemos dirigir. Mas os números das eleições mostram que as pessoas da internet têm conseguido avançar no voto também. Sem dúvida. Né, os mais votados são geralmente os que têm as maiores redes sociais, até no PT, você pega todos eles. No PSOL? Renato Freitas, enfim, são representantes com força política, não só força de internet, força política, força de voto. Não seria esse aí talvez o caminho? Tem dois problemas aí. Primeiro é que no Brasil a política está reduzida ao voto. Então, quando eu te chamei aqui, um exemplo plástico para todo mundo que está nos ouvindo, Jean Willis, BBB. Quantos milhões votaram numa final do BBB com Jean Willis? Mas vota no 30 milhões? Vota no... Isso, não, votaram lá na final do BBB. 30 milhões. 30, Era uma loucura, todo mundo conheceu o cara. Primeira eleição, sei lá. 1 milhão de votos. Eu não sei se você chegou depois, não foi 1 milhão, acho que foi 700 mil. Depois foi caindo, sumiu, não ficou nada. Porque nunca liderou nada. Estou dando um exemplo aqui já consolidado. Porque tem todos os mirins que andam por aí. Mas já estou falando do Jean Willis, um sujeito que todo mundo conhece, que tinha uma causa identitária, que tentou superar a causa identitária e ir para uma causa universalista, fracassou, e foi fracassando até se estipar. Então, eu considero esses meios técnicos valiosos, muito importantes, mas veja, há uma diferença aqui. Por exemplo, esse podcast, vocês têm um êxito, etc. Mas vocês não estão se propondo a ser dirigentes de um processo político da Revolução Brasileira. Pode ser que isso se coloque para vocês, e pode ser que vocês até tomem essa decisão.
Mas vocês não estão se colocando. É um meio técnico que vocês querem elevar o nível do debate cultural, do debate científico, do debate político, para entender essa trama em que todos nós estamos metidos, entendeu?